Números, capítulo 33, do versículo 50 ao versículo 56. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus atos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias, aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair a alguém, ali a terá, segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitades. E será que farei a vós como pensei fazer-lhe a eles. Meus irmãos e minhas irmãs, que mensagem poderosa diante do Altíssimo, diante das suas determinações em missão naquela geração, ao escolhido para repasse ao povo de Israel. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que naquela geração, quando o povo de Israel ia para a terra de Canaã, que era o local escolhido e determinado pelo Altíssimo, o Senhor falou ao seu escolhido que antes dele entrar naquela terra, o Senhor faria com que todo o povo saísse daquelas localidades deles. Os povos que andavam em desobediência, os povos que andavam em adoração a outros deuses, povos que davam louvores a deuses estranhos. Então, o Senhor disse que iria destruir todo aquele povo que estivesse envolvido com outros deuses, porque o local ali em Canaã era terra santa. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, olha só, o que é do Senhor, o que é do Altíssimo, é do Altíssimo, é do Senhor. O que vem do Senhor, o que vem do Altíssimo, é porque vem do alto. Meus irmãos e minhas irmãs, olha esta passagem
das Escrituras, diante de Números, do capítulo 33, versículos 50 a 56, que o Senhor nos fala sobre que Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Veja, meus irmãos, olha que maravilha. O Senhor fez estas determinações por quê? Porque o local aonde queria que aquele povo de Israel habitasse e passasse a ser terras deles, ele ia ter possessões de terra ali, aquele local tinha que ser limpo. Por quê? É local santo onde o Senhor habitaria junto com aquele povo. Por quê? Porque o povo que estava lá, ele fazia adoração a outros deuses. Adorava outros deuses que são inexistentes diante do Senhor. Por quê? O único Deus para adoração na face da terra, no universo, no mundo, em qualquer território da terra, entre nações e nações. O único Deus é o Todo-Poderoso. Ele é único porque ele é o dono de tudo. Ele é o dono do mundo. Tudo que está sobre o mundo, diante da face da terra, diante do céu, diante do mar, tudo é do Senhor. Só existe um. Só existe um em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, prostai e pensai o poder que é o Senhor, o Todo-Poderoso. Este é o Criador. Este é o dono de cada órgão do nosso corpo. Foi Ele que desenhou, foi Ele que fez a construção, Ele que desenvolveu para cada um de nós ter sopro de vida, ter desenvolvimento, ter inteligência, ter sabedoria, ter força, porque é Ele que é o poder, a força, é a inteligência, é a sabedoria. Ele é o único. Ele é o poder único. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Então, diante daquela geração, quando o Senhor fez as suas determinações, por desobediência e por desacato ao Senhor, por imoralidade diante das determinações do Senhor sobre aquele povo que estava vivendo naquela terra. Então, o Senhor determinou a eliminação de todos os seres homens e deixasse as mulheres. Por quê? Porque diante de todos os procedimentos que existiam na face daquela terra, diante da visão do Senhor, muitas mulheres iriam fazer a reprodução de outros seres para dar continuidade à sobrevivência do ser humano na face da terra. Porque o Senhor, quando Ele determina, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Então, Ele já determina diante de tudo aquilo que já foi preparado. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, a desobediência de cada um de nós, ser humano, homem e mulher,
tanto naquela geração, que todas as determinações que o Senhor determina, tanto naquela geração como hoje nessa geração, todas as suas determinações é por estatuto perpétuo. Então, hoje nesta geração em que nós estamos vivendo, as determinações do Senhor, elas são as mesmas. Meus irmãos e minhas irmãs, veja, o Senhor é o amor, porém, o Senhor é a justiça. Quão grande és o Senhor? Quão grande é o Senhor? Então, cada um de nós, para o Senhor, também somos um quão grande. Porque quando nós o adoramos, quando nós o colocamos em primeiro lugar na nossa vida, se tornamos grandes, se tornamos altos, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é alto, porque o Senhor é o poder, porque o Senhor é todo-poderoso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos propôs, nos pôs diante da face da terra e nos deu o sopro de vida. Quem é o único a ser adorado? Quem? Quem nos deu a vida? Quem nos deu o sopro de vida? Então, meus irmãos, em desobediência ao Senhor, quando se adora a outros deuses inexistentes para o Senhor, porque não existe outros deuses além do Deus, único Deus que é o Senhor, não existe. Então, todo aquele que deixa de adorar ao seu próprio Criador passa a ser desobediente diante do Senhor em suas determinações. Então, com isso, às vezes paga, sem perceber. Paga diante da desobediência, diante do pecado, porque não tem o conhecimento. Onde nós estamos para encontrar este conhecimento? Nós estamos na face da terra e o conhecimento está próximo a nós. Todos os dias o conhecimento está próximo a nós. Onde? Em todos os locais onde você for, você pode adquirir o conhecimento. Como? Existe na face da terra, hoje, nesta geração, e sempre existirá por gerações, os locais onde está sendo citada a palavra para conhecer o nosso Criador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por isso, Ele nos deixou diante de nós, nesta geração e sempre em outras gerações, o nosso protetor, que é o Espírito Santo. E nos deixou em segundo, para conhecê-lo, para ter conhecimento quem Ele é, para ter conhecimento sobre o poder do Criador. Ele nos deixou as Escrituras Sagradas. Quando cada um de nós nascemos, começamos a crescer, aonde nós vamos para dar continuidade à nossa sequência do nosso caminho para o destino de nossa vida? Aonde, em primeiro lugar? Para a escola. Para conhecer o estudo da vida, para conhecer o segmento dos estudos da vida, nós vamos para a escola. Então, meus irmãos, também existe o segmento do estudo da vida para conhecer o nosso Criador, o Todo-Poderoso. O estudo da Bíblia, que é o segmento da vida. Ler e procurar entender para conhecer o nosso Criador. Ele está aberto. O livro está aberto, como as mãos do Senhor está aberta.
Meus irmãos e minhas irmãs, os acontecimentos cada dia passa e estão acontecendo aí para nos dar visão do futuro que vem. Precisamos nos preparar, meus irmãos e minhas irmãs. Precisamos nos preparar como? Conhecendo ao Senhor. Porque todo aquele que está diante do conhecimento do Senhor, ele está preparado diante das determinações que virá. Pense nisso. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Meus irmãos e minhas irmãs, siga essa escritura. O livro da vida está aberto. Vai, é de graça. Deus abençoe a todos.